Fala galera, beleza? Então, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre teste end-to-end, né? Que eu quero dizer teste de integração end-to-end, que é aquele teste o mais próximo da experiência do usuário possível, né? Por exemplo, a gente tem uma API com endpoint, no meu caso aqui de exemplo, eu vou usar uma API com endpoint onde passa um usuário do GitHub, _followers, ele te dá um número de followers. Claro que isso é só um exemplo, né? E esse código está no GitHub também, vocês podem ver depois, eu vou deixar depois o vídeo no GitHub. É só um exemplo, mas eu quero criar um caso de teste onde tenha um serviço externo que a nossa API tenha que fazer uma request e a gente quer testar isso, né? A gente quer isolar o nosso teste do GitHub, a gente não quer bater no GitHub toda hora que estiver testando, porque senão daqui a pouco eles vão bloquear nosso usuário, alguma coisa assim, né? Ou bloquear nosso IP por causa de conta control. Mas, e também porque a gente quer que o teste rode mais rápido. E ao mesmo tempo, dentro do teste, dentro da nossa aplicação, a gente não quer isolar muito isso, né? A gente não quer substituir dependências internas, a gente quer ter o mais próximo possível, o mais próximo de bater no GitHub de verdade. Eu vou falar de três maneiras de fazer, três maneiras bem comuns de fazer, e aí a gente vai discutir sobre elas. Eu separei esse vídeo em três, né, porque ia ser longo, ia ser um vídeo de meia hora, eu separei entre três de mais ou menos 10 minutos, porque aí dá a sensação de que meia hora não é meia hora, mas no fundo meia hora vai ser meia hora. Mas eu aconselho ver os três vídeos, pensar sobre eles, pensa como vocês estão fazendo para testar hoje em dia e qual que é o valor de usar cada uma dessas maneiras de testar. A última é a que eu mais aconselho, mas vale a pena passar por cada uma delas e entender o porquê que a última é melhor, no meu ponto de vista, claro, porquê que é melhor do que as outras. Mas as outras são válidas, né, dependendo do tipo de código, se código legado e tal. É bom saber das outras maneiras de testar. Eu vou falar de três que são, a primeira, usando o Jest, ou Yes, dependendo como as pessoas chamam, para fazer o mock da dependência externa, ou seja, no caso eu uso o Axios para fazer a request por GitHub. A primeira, a gente usa o Jest para mocar o Axios isso e botar uma resposta que a gente espere. A segunda, a gente usa a injeção de dependência, que é onde a minha arquitetura do código, o meu design do código permite que eu substitua o Axios por uma coisa fake, onde eu posso injetar uma resposta de volta. E a terceira, a gente usa o Nock, né, que é um módulo que permite interceptar a request HTTP e adicionar uma resposta que a gente queira de volta. Então a gente vai discutir sobre as três maneiras e ver qual que é os prós e cons de cada uma delas. O código lá no GitHub, não esqueça, vou deixar o link lá depois. Espero que vocês gostem, assistam os três, pessoal. E é isso aí, valeu, vamos lá. Bom, galera, então antes da gente começar, eu acho que é importante a gente saber como que a minha app é estruturada, o que a minha app faz, como que ela é estruturada. Então vou dar só uma passadinha pela app para a gente entender como ela funciona. Bom, basicamente é uma app onde eu posso pegar os followers de alguém do GitHub. Claro que é só uma app de teste, né, mas eu só queria ter uma dependência de um serviço externo para mostrar como é que funciona. Então se eu vier aqui no Postman chamar localhost 3000, que é a minha app, barra usuário do GitHub, que é meu usuário Valdemar NT, barra followers, ele deve me devolver o número de followers que eu tenho no Facebook, no GitHub. Se eu passar um follower que não existe, blá 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 blá, ele vai me dar o not found. Então, essas são as coisas que eu tenho que me preocupar quando eu estou testando minha app. Uma é, beleza, tem uma resposta do GitHub, outra é ter uma resposta inválida do GitHub. A primeira forma que a gente vai ver é usando o Jest, que é o que eu estou usando no framework de teste. Mas primeiro vamos entender como é que funciona a minha app aqui, eu vou explicar um pouquinho dessas coisas. Bom, basicamente a minha app aqui, ela tem rotas e recursos. Recursos é a parte responsável por chamar o serviço externo. Então eu tenho aqui dentro de resource, eu tenho um GitHub Resource, que é responsável por chamar o GitHub. Então esse GitHub Resource tem um construtor, parará, e aqui tem o método getFollowerCount, que é basicamente o método responsável por chamar o GitHub e trazer de volta a resposta, extrair os followers. Nada demais aqui. Aqui em routes eu tenho index e aqui eu defino a rota. Ó. Com express, nada simples, router.get, login, no caso né, o nome do usuário do GitHub, followers, ele vai chamar o meu GitHub resource, getFollowerCount,
passando login, vai pegar a resposta de volta e vai devolver para o browser. Então esse é o meu caso esse é o fluxo da aplicação. Só para explicar aqui um pouco para vocês, o Jest ou Jest, a galera chama aqui em Jest em inglês, Jest, tanto faz. É o framework de teste do Facebook. Eu passei a usar ele agora, não faz muito, porque, sei lá, todo mundo está usando, né? Se a comunidade está usando, não tem muito porque usar. Eu ainda tenho mixed feelings, eu acho ele bem simples de usar, não tem nada contra, mas nada muito a favor também, mas acho interessante. Bom, eu estou usando ele, estou usando o Jest aqui, e para fazer request HTTP eu uso o Axios, que é uma biblioteca também bem conhecida para fazer request HTTP, suporta promise, todo esse tipo de coisa. Então basicamente se eu for aqui no meu GitHub Resource, ele chama o thisRequestGet e faz uma request. Aqui no meu construtor, eu digo que o request esse é igual ao Axios, então eu pego o Axios aqui por padrão, dou um require nele. Então eu estou usando o Axios aqui. Relembrando o que a gente quer fazer, a gente quer testar a nossa app de ponta a ponta. Então, por exemplo, eu quero fazer esse teste aqui, o mesmo teste que eu estou fazendo no browser, que é o teste que um usuário da nossa aplicação vai passar. Isso aqui, um consumidor da nossa API vai passar por isso aqui, ele vai bater naquela URL e vai ter uma resposta de volta. É aquilo ali que eu quero testar, como esse usuário, né? Tipo, eu quero ter o teste mais de ponta a ponta possível. A primeira maneira que tem como fazer isso, usando o Jest, ou também com o Mock também deve fazer, é essa aqui que eu vou mostrar agora. Né? Eu tenho aqui o código já feito, para economizar tempo, que é essa daqui. Bom, como a gente usa o Axios, né, que é o que faz a request HTTP, a gente pode mocar o Axios. Né? Então o que a gente vai dizer assim, em vez de usar o Axios de verdade, a gente vai substituir o Axios por uma coisa que a gente consegue controlar, por um mock. Né? No teste a gente diz mock ou stub, pode chamar de stub também, mas basicamente a gente vai substituir o Axios por uma coisa fake que a gente tem controle sobre ela. E aí, em vez de chamar o GitHub de verdade, a gente vai injetar uma resposta que a gente espera ali para retornar. Então, como se faz isso? Aqui na linha 3 do meu teste, tá? Aqui eu tenho um teste com Jest, tá? Vocês podem pausar o vídeo aqui, olhar e tal. Basicamente aqui eu tenho a primeira coisa, dou o require no Axios, que é a dependência que eu quero mocar. Uso Jest mock Axios. Então aqui tem a documentação aqui como os mocks do Jest funcionam, inclusive um exemplo com Axios, para quem quiser usar. Aí digo Jest, faz mock do Axios. O que o Jest está fazendo aqui por debaixo dos panos? Ele vai lá nos cache, nos módulos do Node que estão cacheados e vai sobrescrever esse módulo do Axios por um mock. Então agora ele é um mock do Jest. Aí passando adiante, aqui um before all, eu inicio minha aplicação usando o Supertest. Quem não conhece o Supertest, módulo também bem conhecido para fazer teste end-to-end, ele te permite fazer uma request para um endpoint da tua API. Então inicio minha aplicação aqui, no after all eu desligo minha aplicação, nada fora do normal, e aqui eu tenho meus dois casos de teste. Então eu vou dar um espaço aqui e vou fechar aqui para vocês poderem ver. Opa! Aqui, para vocês poderem ver. Então, aqui, deixa eu dar um espaço. Aqui eu tenho dois casos de teste, né? Um é o caminho feliz. Então, o primeiro teste deve responder com a quantia de followers que eu tenho, né? Então quando bater no usuário /followers, eu devo ter meus followers de volta. Aqui eu digo meu teste que eu espero que a resposta seja igual a followers 120. Eu botei um número diferente do que eu tenho de verdade só para garantir que ele não está batendo no GitHub de verdade. E aqui eu uso o Axios para simular uma resposta lá eu uso o Axios, eu uso o Jest para simular uma resposta do Axios. Né? Então eu digo, quando o Axios fizer um get, quando tiver um get no Axios, que eu já usei, que eu já moquei ele, eu quero que resolva uma promise com esses dados aqui. Aí vem um data follower 120. Basicamente é isso. Como o Axios já está mocado, eu posso dizer Axios
get, né, no método get. Se vocês verem aqui no source, resource, eu uso um get aqui no Axios. Então eu tô mocando esse método aqui. Quando tiver um get, me retorna esses dados aqui, 120. Beleza. Aí eu vou rodar aqui um get followers count. E aí depois eu faço um equals aqui e vai funcionar. Então eu estou testando todo esse meu fluxo, só mocando o Axios para não bater no GitHub de verdade e ter a resposta que eu quero. Aqui é a mesma coisa. Aqui em vez de dar um resolve na promise, eu dou um reject. Aí o que vai acontecer? Vai cair nesse catch aqui que eu tenho uma lógica no meu catch. Ele vai funcionar também. Vai cair naquele catch lá. Aí eu espero que a resposta desse reject seja not found. For aqui. E aí mesma coisa. Faço a request e faço um equals lá. Se eu rodar isso aqui, npm test. Eu tenho mais testes aqui dos outros exemplos que eu vou falar. Mas a gente está focando só no jest aqui. Todos eles passaram, beleza. Agora, qual que é o problema disso, né? Beleza, legal, funciona. E eu garanto que várias pessoas que fazem testes aqui, que estão vendo esse vídeo, vários fazem esse lance de mocar um módulo, né? Como eu estou fazendo aqui. De mocar um módulo. Isso aqui, minha nossa, cada vez que eu vejo isso num código... Isso é o maior exemplo de código acoplado, onde tu não tem controle sobre o teu código, tu não tem controle sobre o teu design de código. Porque se tu tem que mocar isso aqui, tu tem que mocar uma dependência desse jeito, que o Jest vai ter que ir lá nos Node Modules e reescrever aquele módulo, só porque teu código é acoplado, que tu não consegue passar uma coisa por parâmetro ou injetar essa dependência, é o pior sinal possível de design de código. Cada vez que faz isso aqui, um Uncle Bob morre em algum lugar. Então, tenta não fazer isso. Cada vez que tem que fazer isso aqui, pensa, tem um débito técnico aqui. Claro que às vezes a gente tem uma app legada, uma parada assim, que vai ser muito mais fácil fazer isso, ou a gente vai ter que começar por isso, beleza. Mas pensa que no longo prazo a gente não quer fazer isso. Isso aqui não é só para teste end-to-end que eu estou falando, é para todo tipo de teste, principalmente a integração entre componentes. Quando a gente tem que fazer isso aqui para teste de integração entre dois componentes, é um sinal horrível que o design de código está muito, muito ruim, muito acoplado e a gente não tem controle sobre ele. Outra coisa, aqui a gente está falando de teste end-to-end, né, que é de ponta a ponta. Teste de ponta a ponta a gente quer o cenário mais real possível. Aqui eu não tenho um cenário extremamente real, né? Porque eu tô mocando o Jest aqui, né? O Jest não, o Axios. Eu estou mocando o Axios. Então, essa parte aqui do teste, ela já não é real, né? Ela não é real. Caso eu mude o Axios para outra dependência, eu vou ter que alterar o teste aqui, sabe? E esse não é o caso, né? Eu só quero quebrar esse teste aqui, eu só quero mudar esse teste caso a API do GitHub mude ou alguma coisa assim, que eu tenha que mudar o URL, alguma parada assim. Fora isso, eu não quero que esse teste seja mudado, porque ele é para ser a implementação mais real possível. É como se estivesse batendo no GitHub, né? Então, esse modelo que eu mostrei funciona. Eu sei que muita gente faz, mas primeira coisa, sinal que o código está acoplado. Segunda coisa, a gente ainda não está testando de ponta a ponta. A gente está mocando um módulo interno que é o Axios ali. Mesmo que seja uma parte bem pequena do código, ainda não é, né, tipo, o nirvana do teste end-to-end. Então, eu diria que ainda tem jeito melhor de fazer. Então, a gente vai ver outra maneira de fazer agora, ou a maneira 2 de fazer. Vamos lá, então.